Já está aqui em nossos estúdios a dupla. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Fabiola. Leandro? Boa tarde, Fabiola. Se eu misturar os nomes aqui, primeiro, eles estão acostumados, né? É Leandro e Leonardo, pronto. O Leonardo e o Leandro são irmãos gêmeos, sim, advogados, têm aqui um trabalho já reconhecido e afunilando cada vez mais com o setor do agro, né? Isso, exatamente. O nosso escritório tem 14 anos já e nós sempre trabalhamos defendendo os interesses do produtor rural e também daqueles que estão ligados, né, nesse segmento tão importante para a nossa região e o nosso país. Bom, a gente viu aí na semana passada que uma decisão judicial favoreceu o produtor rural que estava recebendo uma cobrança indevida do Fundo Rural. E quando a gente fala da cobrança do Fundo Rural, o produtor já tem o entendimento de que ela é indevida. Esses dias a gente ainda estava explicando e algumas pessoas ainda não sabem o que é o indevido. Então, aquele que ainda não entendeu, e isso é natural, é porque desde a decisão em 30 de março de 2017, o STF decidiu por constitucional, inclusive retroativo. A bronca do produtor é nesse retroativo. De lá para cá ele vem pagando, ele está com a sua vida organizada. É o retroativo, aquele passivo que é a bronca. O que foi que aconteceu? Fiquem à vontade aí para... Só para pegar o gancho da sua afirmação aqui, é importante dizer, porque tem muita gente que não entende o porquê que é o indevido mesmo, mas a novela, o problema do Fundo Rural, ela começou justamente em 2010, né, com a decisão do frigorífico Mata Boi, e a partir daquele momento o produtor começou a discutir aquilo na justiça, porque realmente era inválido. Então, o intervalo de tempo entre 2010 e 2017, em que o produtor ingressou com a ação judicial, e muitos deles não fizeram depósito judicial, aqui porque ele tinha uma liminar. Ele tinha uma liminar e aquilo era tão, vamos falar assim, estava tão evidente a invalidade daquela cobrança. Só para a gente ainda endossar isso aí, que era de 11-0, né? O primeiro posicionamento do Supremo era unanimidade. Então o que aconteceu? Muitos juízes já não exigiam mais o depósito. E o produtor e todos aqueles envolvidos naquele problema começaram a ter grandes confianças de que aquilo ia dar certo. Então, de 2010 a 2017, muita gente não fez o depósito judicial e com essa reviravolta do Supremo, uma reviravolta covarde, né, uma mudança de entendimento que contrariou até o próprio entendimento que o Supremo tinha. Que já tinha duas decisões por unanimidade. O governo federal vem tentando derrubar aquele entendimento da invalidade do Fundo Rural por muito tempo. E isso em 2017 acabou pegando todos os envolvidos de surpresa, né? E causou revoltas, tanto no mundo jurídico, com os advogados, também com o produtor rural que estava ali diretamente envolvido. E aí os problemas agora estão surgindo. Por quê? Porque começou a fazer multa, autuação com as adquirentes dos produtos, né? Aqueles produtores que fizeram um parcelamento pelo programa de regularização rural, começou a ter problema também, foi negativado. E aqueles que não fizeram o depósito judicial e que não fizeram o parcelamento do PRR estão começando a receber agora a notificação da Receita. Então, assim, é um problema que vai gerar ainda grandes circunstâncias, consequências, e o produtor precisa ficar atento quanto a isso. Na verdade, depois desse fatídico julgamento, dessa alteração de forma surpreendente lá no STF, criou-se um passivo, como o Leonardo falou, de quase 17 bilhões. Até esse passivo aí, o governo não tem esses números não muito... Como? Isso, assim, não tem como ter um controle. A mensuração, né? Mas, assim, o que se aproxima é em 17 bilhões. E o que acontece? Com a ânsia de querer receber isso, até mesmo antes de se ter um ponto final nessa julgamento no STF, que ainda tem embargos para ser julgado, inclusive sobre decidir do efeito modulativo, né? Se é para frente, se é para trás, que é devido, as pessoas começaram a aderir, os produtores a aderir ao programa de regularização rural e mesmo assim começaram a receber ações judiciais cobrando essas dívidas do Fundo Rural que estavam parceladas. Então você vê que o produtor que estava com medo de receber a cobrança e que fez a adesão ao PRR, ele acabou sendo o primeiro prejudicado.
Ele Porque fez como o ele parcelamento, confessou a ele dívida... confessou a dívida e a Receita Federal, por uma falta de comunicação e sintonia com a Procuradoria, né, um órgão não estava conversando com o outro, acabou punindo, penalizando esse produtor duplamente, né? E no caso dessa ação foi justamente o que aconteceu. O produtor fez o parcelamento e acabou que ele recebeu uma ação de execução, né? Teve Você bloqueio. disse que foi assim, uma ação de execução. Já recebeu uma ação de execução. Inclusive, Fabíola, aqui é importante até trazer essa informação para o produtor ficar muito atento, porque nós temos casos de que foi ajuizada a execução fiscal e o juiz nem sequer citou, comunicou ao produtor, já pegou dinheiro na conta dele. Então ele dormiu com saldo, acordou zerado. Tirou o extrato e falou, meu Deus, cadê o dinheiro? E aí a gente vai olhar a ação de execução fiscal e a penhora, né, o bloqueio, antes mesmo de comunicar o produtor rural. Então você vê o tamanho da violência, né, que esse aparato do poder público vem praticando em cima desse segmento. Há um movimento dos magistrados na Justiça Federal, começou aqui na primeira região, Tribunal Regional Federal da primeira região, né, onde eles estão fazendo a constrição, bloqueios antes da própria parte ser avisada de que existe uma ação contra ela. E nesses casos, vamos falar assim, do produtor que já fez adesão ao programa, que está regularizado, acaba sendo prejudicado. Nós tivemos casos de produtores que estavam no início, vamos falar do manejo de safra, com dinheiro na conta para ser investido, né, direcionado à lavoura, e ficou no dia sem dinheiro. Sem contar com a negativação, né? Porque esse produtor ele fica impossibilitado de obter a certidão de regularidade fiscal. E isso atrapalha em todos os aspectos. Porque fazer tudo negociação, preciso de levar a CNDS. Exatamente. Então nós temos casos aí, tem 6 meses já que está demandando uma solução do Poder Judiciário, né? Então é demorado também a solução do problema. Inclusive a gente recebeu ligação aí porque os produtores eles criam esse vínculo conosco, a confiança ou a busca de informações mais atualizadas. Umas 2 semanas eu recebi ligação de produtor aqui de Jataí querendo saber se tinha novidades, porque estava com o nome negativado, ele não conseguia CNDs para fazer ali seus andamentos de processos junto a empréstimos, financiamentos. Mais um erro da administração tributária federal, né? O produtor foi, parcelou, está em dia, não tem problema nenhum, e ainda assim a Receita vem e coloca ele em impossibilidade de obter essa certidão de regularidade. Aí depois de muito tempo, agora na semana passada ela soltou, né, uma instrução normativa regulamentando, instruindo os funcionários da Receita a poder solucionar esse problema. Porque isso é outro problema também, não é, Leonardo? Porque a gente tem ali uma decisão que às vezes o servidor aqui embaixo não sabe como lidar com ela. Olha, é por isso que eu falo, a gente tem que preparar, né, o departamento público para poder fazer essas cobranças, porque na dúvida é melhor não cobrar. Você vai colocar e punir alguém que está em dia e dificultar. Só quem passa por esse problema sabe o tamanho da dor de cabeça. Você ficar dependendo de uma certidão de regularidade fiscal e a Receita Federal ou a Procuradoria não dá conta de resolver aquele problema, que para a gente que mexe com o jurídico é tão simples, né? Bastaria haver o quê? Uma sintonia entre Receita e Procuradoria. Então assim, Fabíola, a gente vem identificando isso, está comum, né? É importante que o produtor mantenha um contato com o seu contador para que ele não seja pego de surpresa, né? E assim, verificando, e vai um alerta aqui também, se o governo, a gente não conseguir fazer aquela aprovação daquele projeto que tem desse perdão, da anistia, né, do reconhecimento que é uma cobrança indevida, por dizer essa expressão, o produtor que não fez o parcelamento, ele estará num risco de sofrer uma autuação, aplicação de multa, cobrança de juros, honorários da parte do procurador, né? Então assim, vai dobrar, né, aquela dívida, aquele valor que ele deixou de recolher naquele momento. E aí, para a solução, é o PL 9252, que aí é aquele PL de autoria do deputado Jerônimo Gergen, que daria toda a legalidade, tanto para o executivo quanto para o produtor, com relação a fazer a consolidação de que aquele passivo, que fazer a remissão do passivo. A gente vem acompanhando isso com bastante atenção.
existe uma dificuldade, porque o Departamento Técnico do Governo Federal fez um indicativo orientando o presidente a algumas ilegalidades, só que nós sabemos que a importância que o segmento tem, né, na economia do Brasil, né, e percebemos também a força do governo federal na aprovação da reforma na Câmara dos Deputados Federais, inclusive tirando aquela parte da taxação da exportação, né, que eles estavam querendo inserir. Então, assim, há uma demonstração de força e a gente acredita, né, na aprovação desse projeto. Esse projeto é uma salvação para o produtor e para o segmento, né. Eu enxergo que um cenário negro para o segmento do agro, se esse projeto não for aprovado, e se o governo do estado também começar a querer fazer as tributações das exportações indiretas, né? Então, assim, é muito importante a gente começar a acompanhar isso. Muita gente está falando da questão da queda da Lei Candir, né? Então, isso voltou à tona porque a gente sabe que os governos estaduais estão quebrados, não tem dinheiro, e aí eles vão buscar dinheiro aonde? Onde eles acham que está dando recurso, que é a área do agro. Então, há um movimento, inclusive já foi retornada uma movimentação de uma proposta de emenda constitucional tentando tirar esse benefício fiscal da exportação de um produto primário da Constituição Federal. Então, ou seja, estão preparando aí para armar uma armadilha para o produtor rural. E aí é onde o produtor precisa ficar atento em tudo que está acontecendo. E mais importante também, Fabíola, é o seguinte: o produtor rural hoje tentar fazer uma pesquisa com o seu advogado de confiança, o próprio contador ou ele mesmo, no site do Tribunal Regional Federal, para ver se já não tem alguma demanda contra ele, né, contra a pessoa dele, para ele não ser pego de surpresa também, né, ele sofrer esses bloqueios indevidos aí, sem ser citado, e até poder se antecipar numa movimentação de defesa. Então fica a dica aí para o produtor rural fazer essa pesquisa no site do Tribunal Regional Federal da primeira região. Bom, e eu diria o seguinte, pelo menos para mim, toda aquela linguagem jurídica, ela é muito complicada. Então, se você tiver uma assessoria jurídica, vai ficar mais fácil. Eu não estou aqui fazendo a propaganda para os meninos, não. Mas, na verdade, a linguagem ali, ela é muito, às vezes... É muito técnica, né? Muito técnica, juridiquês mesmo, vamos falar ali. Exatamente. Hoje a tendência até do consultor é tentar facilitar e vamos falar, traduzir essa linguagem mais complicada. Você está ferrado agora, aqui você está tranquilo. Exatamente. E a importância de você procurar o contador é justamente para não ser pego de surpresa. Porque há essa movimentação. Eu sei que todos nós estamos acreditando na aprovação do projeto, do perdão. As entidades representativas do produtor estão aí com muita força, fazendo muita pressão. A bancada ruralista, a gente vê aqui o sindicato da cidade também muito empenhado, indireto em Brasília. Só que esse movimento, às vezes, ele não vai, o resultado dele não vai acontecer a tempo e a hora que é preciso evitar do movimento da Justiça e o da Receita Federal. Leandro, você estava me falando que tem muitos casos de atuação em cima do produtor e casos assim que o produtor ainda desconhece. Existem várias execuções já ajuizadas, né? E o produtor fez a adesão acreditando que está tudo regularizado e em virtude dessa situação de defeitos de vício de comunicação, né, com a Receita, acabam ajuizando essas execuções aí contra quem está adimplente junto ao governo hoje. Essas execuções, será que elas não foram despertadas a partir do momento em que ele documenta aquela dívida? É porque, na verdade, é assim, o produtor, quando ele faz a comercialização, ele vai vender para uma pessoa jurídica adquirente, né? Uhum. E aí, na regra, era que a adquirente deveria fazer a retenção do fundo rural e repassar para o governo federal. Com as ações judiciais, foi feito o quê? Uma ordem pedindo para que não fizesse essa retenção. E aí, de duas hipóteses. Ou o produtor fez o depósito, esse não tem problema, ele está tranquilo, ou ele não fez o depósito. E aí, o que aconteceu? Que é a maioria mesmo. A grande maioria. E o governo federal, de tanta luta das entidades dos produtores, resolveu oferecer como uma solução ao problema, fazer o parcelamento, retirar juros, multas e honorários, né, no caso dessa cobrança do fundo rural. E aí muitos produtores, com receio, fizeram a adesão a esse parcelamento.
Tipo, eu vou ficar com a minha vida organizada. Eu vou ficar mais até seguro, porque, na até verdade. porque a lei do parcelamento também tinha um dispositivo que permite que, se caso na época o Supremo tivesse considerado inconstitucional mesmo, inválido, ele poderia pegar o dinheiro de volta do que ele estava pagando no parcelamento, ou seja, desfazer o parcelamento. Mas o que acontece é o seguinte: quando ele vai fazer esse parcelamento, ele tem que confessar. E o contador dele produz uma declaração. Que tem que fazer aquela GFIP, GFIP, toda outra exatamente. vez. E aí ele faz a GFIP e entrega para a Receita. A Receita, nesse momento, tem que comunicar à Procuradoria dizendo que aquele produtor fez o parcelamento. E aí houve uma falha de comunicação entre Receita e Procuradoria. E aí começou o quê? Impossibilitar o produtor de ter a certidão de regularidade fiscal, e a Procuradoria também começou a ingressar com as ações de execução fiscal. Então é aí que o produtor é pego de surpresa. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está em dia com o governo federal, ele fez o parcelamento. Ele não deve nada ali naquele momento, não tem inadimplência. Ele não está inadimplente. Isso, não tem motivo ele para tem receber dívida, mas cobrança. essa dívida está a vencer. Exatamente. O problema E é a aí vem comunicação. aquela paulada, né, de acordar cedo, pegar o extrato e falar: meu Deus, bloquearam meu dinheiro. E aí o produtor é surpreendido. Então, assim, o que fica aqui de orientação é que procure o contador, né, peça para que ele dê uma olhada no relatório de regularidade fiscal e veja se há algum apontamento de existência de ação judicial ou não. Essa é uma informação importantíssima. Importante porque se a gente consegue antecipar essa surpresa de um bloqueio antes de ser avisado da ação, né, é que a gente evita que o produtor fique, né, com esse dinheiro bloqueado. Porque a partir do momento que esse dinheiro é bloqueado, alguns juízes insistem ainda no erro, né, e a gente tem que manejar recursos para o Tribunal Regional Federal, e lá é no mínimo 60, 90 dias para você conseguir liberar o dinheiro. Enquanto isso, às vezes era até a folha de pagamento do produtor, está lá o dinheiro. Exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse cuidado aí, né, e faça essa verificação. Nosso tempo já está quase se esgotando aqui e o assunto não acaba nunca. Nesse caso específico aqui em Jataí, que ocorreu, que vocês acompanharam, foi mais ou menos quanto tempo entre essa penhora, essa execução, e até que o juiz deu... 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ali, quando o juiz deu a sentença, Do desbloqueou. momento em que o produtor foi comunicado, né, após ter toda a dor de cabeça, de bloqueio, de negativação do nome, até a sentença 6 meses. Mas o valor bloqueado foi antes. A gente conseguiu antes. Desbloquear. Isso, a decisão reconhecendo que foi errado a cobrança foi 6 meses. O E lapso se sabe temporal. que uma decisão dessa foi algo, vamos dizer assim, foi uma vitória. Sim, Exatamente. sim. E eu acredito que por ter sido uma das primeiras, ou a primeira aqui, acho que despertou até para o magistrado, né? Para ele tomar o cuidado e verificar essas situações aí. Porque o fato, eu volto a frisar, isso está acontecendo de forma corriqueira aqui na nossa cidade, na nossa região. Então é muito importante o produtor se atentar e consultar o seu contador. Bom, então, senhores, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu que agradeço. E vamos ficar aí para a gente vir outras vezes, para a gente trazer mais informações, para antecipar para o produtor. Passar as informações, o agro hoje, né, esse segmento, vamos dizer, está sendo muito visado pelo governo federal nesse ponto de arrecadação, e a gente tem que manter o produtor sempre em alerta para poder fazer as defesas antes da coisa piorar. Rapazes, obrigada pela participação de vocês. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta, tem mais notícias, tem mais informações. E se você tem dúvidas, pode rever o nosso material nas nossas redes sociais, no nosso portal, que é associacionocampo.com.br, mandar perguntas. A gente tem um relacionamento bem próximo, tanto com o Leonardo quanto com o Leandro. Não troquei não, né? E aí a gente vai repassando essas perguntas e devolve as respostas para vocês. Naquilo que der para responder, vocês podem ir mandando as perguntas que a gente vai encaminhando para eles. Se for algo que precisa de mais munição ali, eles também vão passando e a gente vai passando o contato direto, que de repente vocês já fazem essas perguntas diretas.